Oi, gente, eu sou a Eliana, sou mãe pâncreas e esse é o canal Conversando sobre Diabetes. No vídeo de hoje, o tema vai ser hipoglicemia noturna, mas antes, roda a vinheta. A hipoglicemia noturna é a queda da glicose, pessoal, durante a madrugada. É a queda dos níveis de glicose durante a madrugada, chegando a um valor menor que 70 mg por dl. Os sintomas de uma hipoglicemia noturna incluem pesadelo, tontura, suor, os lençóis ficam bagunçados, às vezes a pessoa está dormindo toda suada, sem camisa, e isso é muito perigoso, por isso que a gente fica preocupado. É muito perigoso, mas faz parte da realidade do dia a dia de quem tem diabetes. Por isso, é importante que a gente fale sobre o assunto. Bom, representa risco de vida para a pessoa, porque quando alguém tem uma queda de glicose durante a madrugada, baixando esse valor, ficando abaixo de 70 mg por dl, a pessoa pode ter desmaio, danos neurológicos, pode até entrar em coma. Algumas pessoas com medo de hipoglicemia noturna procuram manter os níveis de glicose elevados, mas não é certo nem a pessoa manter muito baixo, abaixo de 70 mg por dl, e nem manter o nível de glicose elevado. O ideal é que a pessoa mantenha na meta, que sempre converse com o endocrinologista, mostre o perfil glicêmico, faça anotações constantes para que esse valor fique na meta. É importante a pessoa monitorar a glicemia, se perceber que está tendo quadro de hipo na madrugada. Não é que a pessoa vai ficar sem dormir, monitorando a glicemia toda madrugada, mas se percebe que está ocorrendo episódio de hipo na madrugada, vai fazer naquela noite que você escolheu uma vigília para você medir, fazer anotações para mostrar para o seu endocrinologista, para que vocês possam entender em qual horário que a glicemia está caindo e para que possam intervir também. Então, a pessoa vai medir na hora de dormir, que geralmente é o horário que você vai tomar uma ceia, né? Comer a ceia, comer o lanchinho. 2 horas depois que comeu esse lanche, para ver se a glicemia já está caindo aí. Importante medir às 3 da manhã e no horário que você acordar também. Daí você vai anotar todos os horários que a sua glicemia caiu, se caiu só uma vez, se caiu 2, enfim, mostrar para o endocrinologista para que ele saiba qual ajuste de insulina deve ser feito, ou a nutricionista olhar se pode ser feita alguma reformulação na ceia que você costuma tomar. Então é muito importante fazer isso, é essencial, é de extrema necessidade. Aqui em casa, na época que a gente que não usávamos a bomba de insulina, para pegar um caso como exemplo, que tomava a ceia, né, era uma época que não aplicava ultra rápida para tomar a ceia, porque hoje em dia, com a bomba aplica insulina ultra rápida para todas as refeições. Mas nessa época eu lembro que não aplicava ultra rápida para comer a ceia. Então uma estratégia que a gente fazia aqui em casa, primeiro, é que o lanche precisava ter sempre uma proteína e um carboidrato. Assim recomendava a nutricionista, para poder não ter hipoglicemia na madrugada. Então os lanches que ela recomendava, bem legais, seria um sanduíche de pão integral com um pedaço de queijo branco, ou poderia variar esse sanduíche de pão integral com sardinha dentro, atum, porque quando você lancha proteína, carboidrato, segura bastante, uma fruta com um pedaço de queijo, mingau de aveia. Então sempre colocar uma proteína e um carboidrato. E a nutricionista recomendava assim, que se a glicemia tivesse mais baixa, precisava comer um pouquinho mais, fazer um lanche com mais
carboidratos. E que se a glicemia estivesse alta, um pouco mais alta, aí a gente ia comer um pouco menos na ceia, fazer um lanche com menos carboidratos. E assim era. Se tivesse em 70 antes de dormir, 80, 70, ela prescrevia 35 carboidratos, digamos assim. Se já tivesse um pouquinho mais alta, 90, 100, aí comia 32 carboidratos, já a nível de 110, 120, 30, se já tivesse a nível de 200 na hora de dormir, porque as correções nessa época com insulina só eram feitas a partir de 250 nessa época do tratamento. Então se tivesse 190, 200, então na hora de dormir vai comer só uma fruta pequena, uns 10 carboidratos. Então era feita essa recomendação, que se tivesse baixo, que consumisse mais carboidratos a fim de não ter hipoglicemia na madrugada. E sempre essa combinação. O lanche tem que ter proteína e tem que ter carboidrato, porque a proteína ajuda no controle para que a sua glicose nem despenque e nem que ela suba rapidamente também, que ela vá subindo adequadamente, sem dar pico, e também para não deixar que ela tenha uma queda brusca na madrugada. Eu vou salientar aqui, pessoal, que eu não sou médica, nem sou nutricionista, então não sou dessa área de saúde, que é sempre importante conversar com a equipe de saúde, com os profissionais que acompanham vocês, mas eu sou uma pessoa extremamente interessada, como eu falo nos meus vídeos, em tudo que diz respeito a diabetes. Quando a gente é mãe pâncreas, a gente procura, não é verdade? Estudar tudo que a gente pode sobre diabetes, a fim de ajudar aquele ser que a gente mais ama, que é o filho. É essencial que vocês procurem entender quando acontecer um episódio de hipo, que vocês procurem realmente observar o que está acontecendo e que ação você vai tomar. Só quando você entende o que ocorre é que você consegue saber qual vai ser a ação adotada. A glicemia na madrugada pode cair em vários momentos. Número 1, ela pode cair 2 horas pós-ceia. Então, uma pessoa que faz a ceia 22 horas, ela pode ter uma queda de glicemia às 24 horas, quando é meia-noite. Daí a importância de medir meia-noite. Eu já falei anteriormente da questão do lanche, uma pessoa que não aplica na hora da ceia a insulina, de consumir mais carboidratos se a glicemia tiver um pouco mais baixa na hora de deitar. Mas tem pessoas que aplicam insulina na hora da ceia. Se observa que 2 horas pós-ceia tem um episódio de hipo, tem que fazer um ajuste nessa quantidade de insulina que a pessoa está aplicando na hora da ceia. Esse ajuste pode ser se a pessoa usa doses fixas, de reduzir a dose fixa que aplica. Se aplica 3 unidades fixas para comer a ceia, vamos tentar então 2 unidades fixas para ver se não vai fazer a hipo 2 horas depois. Ou se é uma pessoa que faz contagem de carboidratos, tentar subir um pouquinho a contagem de carboidratos. Se a princípio estava contando 1 unidade a cada 15 gramas de carboidrato nessa ceia e nota que 2 horas depois faz hipo, vamos subir um pouquinho a contagem de carboidratos e tentar aplicar 1 unidade a cada 20 gramas de carboidrato, que isso costuma resolver o problema da hipoglicemia noturna, se ela acontece, pessoal, 2 horas depois que a pessoa consumiu a ceia. Mas sempre lembrando que tem que conversar com um profissional de saúde que acompanha você. Um segundo momento é você medir, às 3 horas da manhã, que é um horário de corte, e olhar que está em hipo. No caso da pessoa utilizar insulina basal, Lantus, Tresiba, Detemi, por exemplo, e observa que 3 horas da manhã a glicemia está baixa, a pessoa pode conversar com um endocrinologista sobre reduzir essa insulina basal, porque se você usa X unidades, 20 unidades na hora de dormir e observou que por 2 noites seguidas faz hipoglicemia às 3 horas da manhã, então ao invés de 20 unidades, vamos tentar 19 unidades para que 3 horas da manhã fique na meta, ok? E também pode ocorrer, gente,
de, na hora que você acorda, 6 horas da manhã se levantou, mediu lá, fez a ponta de dedo e tá com 60. Nesse caso também, da glicemia cair de 3 horas da manhã até a hora que você acorda, é porque tem basal demais no organismo. Então, também é um caso de conversar com o profissional de saúde que te acompanha para reduzir a quantidade de basal que você toma. Outro ponto que eu vou abordar aqui, da época que o meu filho era adolescente e que ele gostava muito de sair para balada. Daí eu notava que toda vez que saía para essa balada e que ia dormir de madrugada, era hipoglicemia na certa. Teve um episódio de carnaval que esse rapazinho, esse meu filho, pulou carnaval de 14 horas, acredito eu, até as 22. Não sei como é que ele deu conta, né? Porque se eu vou para um baile de carnaval, acho que eu pulo 5 minutinhos e tô procurando um banquinho já para me sentar. Mas quando a pessoa vai para balada, vai para uma festinha, chega de madrugada em casa, principalmente se chegou de madrugada, eu noto aqui em casa que a tendência da glicemia é cair. Então é importante nesse caso fazer uma monitoração com mais frequência. Aí tem que mais ou menos fazer uma vigília na madrugada mesmo, colocar despertador e fazer as medições. Porque, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que a alteração na rotina da pessoa altera a glicemia. Se foi para balada, para uma festa, dançou bastante, chegou de madrugada, vai dormir, sabe que aquilo queimou muita glicose, já tem que tomar alguma precaução. Que precaução pode ser essa? Fazer um lanche mais reforçado, comer mais uns 5 carboidratos, sem aplicar insulina para poder segurar aquela glicemia. Não esquecer de colocar o seu despertador de madrugada para você monitorar. Pedir para alguém, assim, se eu passar no seu quarto, ficar atento a você. E claro que a pessoa não vai no dia seguinte conversar com o endocrinologista para reduzir a insulina basal que usa, porque naquela madrugada caiu um pouquinho, né? Porque você teve uma alteração de rotina, que aquilo aconteceu só um dia. No caso das pessoas que usam a bomba, foi para balada, dançou bastante, deitou de madrugada, tem a opção na bomba de insulina de colocar o basal, ao invés de colocar a 100%, como sempre fica, colocar o basal funcionando a 80%, a 70%, né? Ajusta na bomba lá, coloca na bomba basal temporário a 80%, a 70%. Então essas são algumas medidas que a pessoa pode tomar quando tem alteração de rotina para que a sua glicemia não caia na madrugada. Fazer um lanche mais reforçado na hora de dormir, colocar o despertador para que você possa monitorar. Se você utiliza bomba de insulina, colocar o seu basal reduzido. Se você é uma pessoa que aplica ultra rápida para comer a ceia e se movimentou demais naquela madrugada, de repente tentar aplicar um pouco menos de ultra rápida na ceia. Enfim, converse com seu nutricionista, com seu endocrinologista. Se você olhar que essas mudanças de rotina, quando você vai em festa, balada, altera alguma coisa, para que você não fique tendo quedas de glicemia que possam colocar a sua vida em risco. Tem pessoas que mesmo fazendo todos esses ajustes, endocrinologista acompanhando, lanche adequado, ajustes na insulina, continuam tendo hipo na madrugada. Se tem hipo persistente na madrugada e você olha que aquele seu tratamento não está surtindo efeito, o que é necessário? Conversar com um médico para que tenha uma mudança no tratamento, uma mudança de insulina, uma insulina que não vai causar uma queda brusca da sua glicemia na madrugada, ou até mesmo ver com o seu endocrinologista o caso de prescrever uma bomba de insulina para você, porque o endocrinologista ele pode programar uma infusão pequena na madrugada. Eu vou pegar um exemplo do que acontece aqui em casa. No horário de 22 horas até as 24, o meu filho é muito sensível à insulina, então nesse horário de 22 horas até 24, o basal na bomba dele fica zerado. Então é possível, num horário que
a sua glicemia cai bastante, até que o seu basal fique zerado na bomba de insulina. E aí dessa forma controla, né? E não acontece mais de ter hipoglicemia 2 horas pós-ceia, que era uma coisa que acontecia bastante com ele. Então, no caso de crianças pequenas, às vezes eu vejo pais, mães que nem dormem durante a madrugada o tempo inteiro, medindo de hora em hora a glicemia da criança. A bombinha faz isso, coloca uma infusão bem pequenininha. Naquele horário, o organismo da pessoa pode receber 0,1 de insulina, enquanto em outros horários durante o dia a infusão pode ser maior e pode até ficar zerado, como se a bomba tivesse mesmo desligada. Finalmente, pessoal, eu quero dizer que hoje em dia também existem recursos tecnológicos que podem ajudar as pessoas com a hipo. Aqui em casa, nós usávamos um transmissor que era acoplado ao Freestyle Libre, chamado Miau Miau. Aí paramos de usar porque essas coisas coladas no braço do meu filho acaba que causa muita alergia. Mas para quem não tem alergia e pode comprar, né, um aparelhinho desse, a gente programava que se a glicemia caísse, ficasse abaixo de 75 mg por dl, que ele ia emitir um despertador sonoro, um alarme sonoro para a pessoa acordar e poder fazer alguma interferência, comer alguma coisa. Há algumas pessoas que conseguem ir na justiça, via defensoria pública mesmo, bombinhas como a 640G, que tem um sensor que detecta se a glicemia também está chegando perto de uma hipo e corta a insulina. Conversa com seu médico a respeito disso, quem sabe você não pode conseguir um tratamento bacana desse pela justiça, né, via defensoria pública mesmo. E é isso aí, pessoal. Bom, comenta aqui comigo se nesse vídeo, se você tem hipoglicemia noturna, tem muitos episódios de hipo, se já teve, o que você fez para resolver, se teve algum tratamento que o seu endocrinologista passou, que fez você melhorar, dá aqui a sua opinião. Deixa o seu comentário. Você pode colocar nos comentários do meu vídeo também assuntos que você gostaria que eu falasse a respeito. Esse assunto da hipoglicemia noturna foi sugestão de uma pessoa que assistiu o vídeo. Eu julguei também que era importante, coloquei na minha lista de assuntos e resolvi fazer o vídeo. Então deixa aqui nos comentários algum assunto que você gostaria que eu falasse a respeito, que eu vou falar com muito carinho, de coração aberto para você, ok? Um grande abraço, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar com quem precisa. Cliquem aqui no sininho, façam a inscrição no meu canal, será um prazer. Se você fizer a inscrição no canal, você será avisado toda vez que eu postar um vídeo, e eu tenho planos de postar muitos conteúdos legais, bacanas, para poder ajudar no controle, na gerência do diabetes, do que você vive no seu dia a dia. É só por hoje, pessoal. Tchau, tchau. Beijo e até a próxima.